Seja bem-vindo a essa segunda aula sobre Introdução à Linguagem de Programação Prolog. Então, essa aula é uma continuação da aula anterior, então se você não assistiu a primeira aula, veja no canal, aqui na playlist, sobre o Prolog, que você vai achar aqui a primeira parte dessa aula. Então, o nosso objetivo lá do primeiro vídeo foi construir essa árvore genealógica. Eu tenho aqui o nome das pessoas e quem gerou quem. Nós cadastramos essas informações, esses dados, lá em uma base de conhecimentos no Prolog, e através disso nós conseguimos fazer depois algumas perguntas para o Prolog. O Prolog vai fazer as inferências nessa base para trazer as respostas. Então aqui eu já estou aqui com a interface aqui do Prolog aberto, lembrando que essa aqui é a janela para fazer as pesquisas. Então eu preciso vir aqui no File Edit, abrir aqui o arquivo. Então tem aqui o exemplo.pl. Então abro o arquivo, ele vai abrir essa outra janela, que é essa outra janela aqui onde eu coloco os dados aqui da base de conhecimento. Então nós fizemos primeiramente os fatos, que são as coisas fixas no nosso programa. Então nós fizemos a princípio somente o gerou, e através do gerou nós conseguimos fazer quem são os avós, quem são os pais, filhos, irmãos. Então eu consigo fazer com esses fatos aqui que foram adicionados. Eu vou fazer mais um fato aqui, que vai ser para definir o gênero da pessoa, se é masculino ou feminino. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, feminino Kelly, colocar todas as pessoas do sexo feminino. Lembrando que esses fatos aqui, eu mesmo que defino. Então, eu posso colocar qualquer nome que eu quiser aqui. Eu digo aqui no nome feminino. Aqui tem que ser exatamente o nome que está aqui em cima. Então, o feminino tem a Kelly, a Maria, tem a Júlia e também a Bruna. Então, essas aqui são as pessoas do sexo feminino. Vamos fazer agora aqui um masculino. Então, crio um novo aqui chamado masculino. Então, é o Kleber, o Pedro e o Lucas. Então, aqui são sete novos fatos. Então, são 7 pessoas que eu tenho aqui na base de dados. Então, tá ok. Próximo passo, preciso compilar. Então, ele vai pedir para salvar. Eu compilo o código. E depois eu posso vir aqui na minha interface. Ele vai dar aqui essa mensagem aqui que foi compilado. Dou uma setinha para baixo para ele voltar. Agora eu posso fazer algumas pesquisas. Por exemplo, eu quero saber quem é do sexo masculino. Coloco um X aqui, a variável. E ele vai trazer as pessoas. Quem é do sexo feminino, vai trazer aqui as pessoas do sexo feminino. Se eu quiser verificar se uma pessoa é do sexo masculino ou feminino, por exemplo, feminino Kleber, então ele vai trazer falso, porque o Kleber está associado ao sexo masculino aqui nessa base de dados. Então essa aqui que é a ideia. Eu posso pedir aqui a variável, ele trazer quem é de cada sexo, e passar aqui o nome de uma pessoa, ele vai me trazer true false se a pessoa é ou não do sexo que eu passar aqui como início aqui da consulta. Então lá no vídeo passado nós fizemos uma simulação para trazer quem são os avós de uma determinada pessoa. Então agora eu posso trazer, e naquela regra ele trazia tanto avô quanto avó. Então eu vou refazer aquela regrinha lá. Então eu vou colocar o X gerou um Y e o mesmo Y gerou, vamos colocar aqui a Júlia. Então ele vai trazer quem são avós da Júlia. Então lembrando que ele vai trazer na variável X, que representa os avós. Então vai trazer aqui a Kelly, um ponto e vírgula, o Kleber. Então só para confirmar, então a voz aqui da Júlia, a Kelly e o Kleber. Então eu colocando agora o masculino e o feminino, eu posso fazer uma regra
para trazer só avô ou avó. Então, dessa maneira, ele fica um pouquinho mais dinâmico. Então, eu posso clicar aqui uma setinha para cima. Posso colocar uma seta para cima para ele voltar ao comando anterior. E aqui eu posso colocar mais uma vírgula, que significa um E. E vamos trazer somente avó. Então, feminino. Então, quem que tem que ser do sexo feminino? O X, que é o X que representa o avô nesse caso. Então, vamos ver aqui. Então, nesse caso, ele vai trazer somente a Kelly. Aqui a Maria sempre vai trazer aqui, que eu coloquei essa variável auxiliar. Se eu quiser trazer somente o Kleber, que é o avô, então ele trouxe aqui o Kleber. Então, adicionando o sexo, ele fica um pouquinho mais dinâmico para você trabalhar. Eu posso também fazer uma simulação para trazer irmã. Então, vamos fazer... Nós fizemos isso lá no vídeo anterior também. Se eu quiser saber se uma pessoa é irmã da outra. Então, eu posso colocar da seguinte maneira aqui, ó. Então, vamos dizer aqui, ó, que um X gerou... Vamos colocar aqui a Júlia. Eu quero verificar aqui se a Júlia e o Pedro são irmãos. Então, um X gerou a Júlia e esse mesmo X gerou o Pedro. Então, agora, o que ele trouxe aqui? Vai trazer aqui na variável X, vai trazer a Maria. Então, agora eu quero saber o seguinte. O objetivo agora é saber, então, se o Pedro tem uma irmã. Então, nós vamos colocar o seguinte, se ele tem uma irmã, independente de qual seja. Então, eu vou tirar aqui a Júlia daqui. Então, eu coloco o seguinte, ó. O X gerou um Y e esse mesmo X gerou um Pedro. Nesse caso, vai trazer na variável Y os irmãos aqui do Pedro. Note que aqui ele trouxe o próprio Pedro. Então, a Maria está certo, que é a variável X, que é a mãe. Aqui ele trouxe o próprio Pedro, trouxe a Júlia primeiro na variável Y e trouxe o próprio Pedro, porque o Pedro ele também foi gerado pela mãe da Júlia. Então, ele vai trazer normal, nesse caso, se não colocar mais nenhum comando adicional, é normal que isso aconteça. Então, só vamos fazer o seguinte aqui. Eu quero que ele traga somente se for irmã. Vou colocar mais uma regrinha aqui. Eu vou colocar aqui o Y, que no Y está trazendo irmão, tem que ser feminino. Nesse caso agora, ele trouxe aqui a Júlia, dá um ponto e vírgula. Note que ele resolve partes aquele problema de trazer o Pedro repetido. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei que um X gerou um Y, esse mesmo X gerou um Pedro, e esse Y, que é o irmão do Pedro, é do sexo feminino. Então, note que agora fazendo com essa parte ele fica um pouquinho mais dinâmico, você pode fazer mais funcionalidades aqui. E com isso nós fechamos essa segunda parte sobre o Prolog, para você ter uma melhor introdução aqui sobre essa linguagem que foi muito utilizada, principalmente aqui na área de inteligência artificial, para a construção de sistemas especialistas. Na terceira e na última parte dessas aulas, nós vamos ver um pouquinho mais sobre a criação de regras. Obrigado e até a próxima aula.